Então, uma vez entendido o que é a metacognição, a espiritualidade, a ciência e a educação, aqui a gente não consegue fazer um link. Se eu descubro a minha metacognição, dentro da terapia, eu me torno mais saudável. Dentro da espiritualidade e dentro da espiritualidade espírita, eu consigo atingir o meu ser, meu guia, meu guia espiritual. Eu consigo contato com o meu guia, eu consigo quebrar a ponte entre o guia e os obsessores e eu cresço. Eu acho que só por meio dessa união que nós vamos conseguir, finalmente, não só atingir a saúde mental ou a plenitude espiritual, mas também a gente vai conseguir minimizar as dores, diminuir as dores, o tempo de duração, a intensidade delas. Esse é o objetivo com esse trabalho. Então eu chamo todos para me acompanharem e agregarem a essa jornada que eu pretendo fazer e que consiga nos levar para um lugar melhor. Eu sinto a vontade de fazer, eu sinto o despertar em mim. E aí eu tô dividindo isso com você. Não é questão de funcionar, não funcionar, dar certo, dar errado, não é essa a questão. Mas é de fazer diferente, de tentar fazer melhor, de tentar buscar um meio mais leve de levar a vida, de conseguir levar a vida, de transformar a educação não em algo robótico e feito para ser seguido, mas em algo que você participa, que você tem um papel, que você encontra o seu papel e ali você consiga encontrar um propósito. Então esse é o objetivo de todo esse trabalho. E eu convido você a participar. E o nosso primeiro desafio juntos é tentarmos entender o que seria um transtorno de personalidade narcisista. E assim propormos juntos um possível tratamento tanto dentro das terapias quanto dentro do espiritismo. E se eu envolver a metacognição? E se eu conseguir convencer o narcisista que esse modus operandi dele, que é conseguir fonte dopaminérgica de maneira não saudável, e por que não é saudável? Porque além de serem fontes esgotáveis, machuca os outros. Então eu preciso diminuir o outro para que eu sinta melhor e sinta dopamina. Agora, será que se eu conseguir convencer, olha, abre o botão aqui da criatividade, será que ele consegue começar a apertar e sentir alguma coisa nova e falar, parece que isso aqui é mais interessante que isso? Será que as minhas fontes dopaminérgicas não podem ser diferentes de algo destrutivo, algo ruim, algo infantil? Porque o que é uma mente narcisista? É uma mente infantilizada, que diante do perigo, do medo ou do abuso se fechou, entrou, despertou um espírito de grandiosidade para não se sentir tão pequeno, não se sentir tão vazio e triste. Só que aquilo foi demais, aquilo foi desproporcional e ele não teve o controle sobre isso, não conseguiu ter elementos cognitivos que freassem esse ímpeto por se defender. Então, se eu começo a apresentar outras, além de fontes dopaminérgicas possíveis, e de propor a ele que ele consiga religar outras cognições para que essa cognição que foi tão trabalhada, tão fixada, não seja tão. Ele não precisa agarrar tanto a ela. Por que ele sente o vazio? Todos sentem o vazio. Porque ele não foi feito para isso. Ele faz isso, mas ele não foi feito para isso. Ele tem um potencial muito maior. O sentimento de grandiosidade
ele é uma metacognição interessante, só que ele foi mal atribuído, foi mal direcionado no narcisista. E se ele consegue direcionar esse sentimento de grandiosidade em abrir as suas cognições para que aquilo abra de fato, que ele não seja um grande só na mente dele, num pensamento dele. Aí que ele passe a ser grande no sentido de que ele pode mais, que ele consegue mais, que ele é capaz de muito mais. E aí vem um outro problema que o narcisista tem. Ele não tolera o erro. Primeiro que ele não tolera o erro de si mesmo, depois não tolera o erro do outro. E ali ele prejudica os dois. Ele mesmo com ele mesmo e o outro no convívio com ele. Então minha pergunta é, de onde pode partir uma luz no final do túnel para o narcisista? Pode vir do espiritismo? Pode. Pode vir do budismo? Pode. Pode vir da neurociência? Pode. Pode vir da metacognição? Pode. Tudo pode. Então, eu acho que para eles o trabalho terapêutico de olhar o ego, de ver o ego, na terapia tradicional mais freudiana, do ouvido atento e do discurso livre, para o narcisista, para um primeiro momento, é bacana, porque acolhe, ele é escutado, ele é validado de muitas maneiras, mas é um tratamento que penso que deve ser de curto e médio prazo para um narcisista. Em seguida, ele precisa de ação, ele precisa entender como é que a doença dele funciona, como é que ele... Eu sou infantil? Por que eu sou infantil? Por que meu pensamento é infantil? O que eu ganho com isso e o que eu perco? As relações humanas, elas... por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu preciso de dopamina. Beleza. Mas as relações humanas, elas não são muito maiores do que isso? Você não consegue dopamina de outras maneiras? Aí você tem que parar, ele tem que parar para pensar que outras maneiras são essas. E ele tem que começar a experimentar. Deixar essa cognição que nele está extremamente preso, aí não é uma fixação, é já quando já você derrete o ferro e junta com o outro, grudou. Não está mais fixo, não é óleo ali não resolve. Então, tudo bem. Então, se óleo ali não resolve, não é a terapia tradicional que vai ajudá-lo. Isso já está comprovado, tá? Nenhuma conseguiu. O que vai ajudá-lo? Olhar outras cognições que compensem essa daqui. Então ele vai olhar para a criatividade, ele vai trabalhar com paixão, ele vai trabalhar o amor, ele vai trabalhar outras cognições para que essa daqui não tenha tanto domínio na vida dele. Ele vai ser narcisista até morrer. Mas ele pode ser um narcisista mais leve, um narcisista menos fixado, um narcisista capaz de prejudicar menos a si e ao outro. E existe relatos de narcisistas que depois de que descobriram, se isolaram. Mas e daí? É isso que a gente quer? Que as pessoas que são narcisistas se isolem? Talvez quem foi vítima deles, sim. Vai querer certamente que sim. Mas o ideal é que eles consiga lidar com o que ele tem sem prejudicar ou prejudicar o mínimo possível a ele e ao outro. Porque não vai deixar de existir narcisistas. E se a gente não consegue descobrir isso, a gente não consegue ajudar ou salvar as futuras vítimas. A gente consegue ajudar as vítimas que já são que já se afastaram e são e já foram ajudadas por inúmeras terapias, religiões, etc. Mas a questão é, a gente consegue ajudar o narcisista e o narcisismo, aí você fala, não, eles que se danem. Não é assim, gente. Como eu disse, se a gente não parar isso, ou se a gente não conseguir minimizar isso, sempre haverão outras vítimas. E eu acho que é isso que a gente não quer. Lembrando que pode existir um componente genético. E você foi vítima de uma família narcisista, mas não manifestou o narcisismo. Mas seu filho pode manifestar. E aí? Seu neto? E aí? Que se danem eles? E aí? Então tá na hora da gente começar a pensar
em união das ciências, em união das espiritualidades, para que esse caso narcísico seja, que a gente consiga atingir algum tipo de resultado em relação a eles, que consiga tirá-los dessa fixação crônica, né? Uma fixação crônica mesmo, sem espaço para mais nada além daquilo. Então ele tem que pensar que ele está se limitando, ele está sendo um ser humano limitado. E que o senso de grandiosidade, ele está sendo limitado. Ele pode ser grande, ele consegue ser grande, como qualquer outro ser humano que fez algo muito significativo para a humanidade. E mesmo os que não fizeram, gente, lembrando, um cara fez a cadeira, uma pessoa montou a cadeira, muitas outras fizeram inúmeros tipos de cadeiras, que tem tanto utilidade quanto o primeiro modelo. Só que aí depois algumas passam a ter utilidade artística, outras passam a ter utilidade decorativa e assim vai. Então a mente humana, o propósito humano é sempre ativar todas as cognições, ou o máximo de cognições possíveis. E é isso que a gente tem que ajudar o narcisista a fazer. A gente precisa disso, e eles também. E aí, quem sabe, eles não deixem de ser narcisistas, mas consiga pelo menos perceber que vale a pena ser outra coisa que não narcisista. Que vale a pena ser narcisista e algo mais. O que é esse algo? Vamos descobrir. Vamos descobrir juntos. Nós e eles. Tudo bem, gente?